Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Você sabe muito bem, por aqui a nossa prioridade é botar em pauta todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, igualitária para todo mundo, rumo ao bem viver. Por isso a gente não tem medo não de falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem perder de vista os acontecimentos do dia a dia. A gente vai falar assim de política, economia, política internacional, tudo isso cabe no nosso Bem Viver. Bora saber então quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Mudanças climáticas e poluição do ar aumentam casos de AVC no Brasil. MST da Paraíba realiza a formação de agentes ambientais para enfrentar crise climática. Curso de Educação do Campo da UNB de Planaltina recebe nota máxima de avaliação do MEC. Vamos conferir os detalhes da edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. O Programa Federal de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos é apontado como ineficiente por Jurema Werneck, da Anistia Internacional Brasil. As manchetes são essas, mas tem muitas outras que você confere agora no nosso Bem Viver. E a gente abre o programa de hoje com um alerta que relaciona as mudanças do clima com a saúde humana. Somos também natureza, e é óbvio que essa associação é bem ampla e multifacetada, né? Mas vamos focar em uma das questões possíveis, que já são apontadas em diagnósticos clínicos. É que situações como ondas de calor e poluição do ar aparecem nos registros de casos de AVC. A reportagem de Daniel Barros, com locução de Douglas Matos. As mudanças climáticas somadas à poluição do ar têm trazido alguns perigos silenciosos, como o aumento dos números de casos e de mortes por AVC, acidente vascular cerebral. Segundo dados mais recentes do Portal de Transparência do Registro Civil, que é mantido pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil, o país registrou mais de 39 mil óbitos pela doença de janeiro até o último dia 20 de agosto deste ano. O número equivale a 6 óbitos por hora, ainda que seja uma condição totalmente prevenível e tratável. O número de casos no mundo aumentou 70% entre 1990 e 2021, segundo um estudo recém-publicado pela revista científica The Lancet Neurology. De acordo com a pesquisa, houve um crescimento de 44% nas mortes decorrentes de derrame cerebral, como também é conhecido o AVC. Na análise dos pesquisadores, essa elevação pode ser atribuída tanto ao crescimento populacional quanto ao aumento do envelhecimento da população mundial, além da maior exposição aos fatores de risco comportamentais e ambientais, além de hipertensão, sedentarismo, excesso de peso corporal, tabagismo, abuso de álcool e alimentação não saudável são fatores que contribuem para o risco de AVC. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A gente lembra que as relações às mudanças climáticas nos casos de AVC não ficam apenas nesse diagnóstico direto, né? Um exemplo é o modelo dominante dos sistemas alimentares que impactam e são impactados pelas mudanças climáticas. Esse sistema é controlado por empresas multinacionais que dominam a produção e distribuição de alimentos. Eles são criticados por contribuir para o desmatamento, poluição e mudanças do clima também. Através deles, há o uso excessivo de recursos naturais e a alta emissão de carbono também. Isso sem contar que ele disponibiliza alimentos processados que aparecem como relevância em casos de AVC. Entre causas e consequências, temos um sistema alimentar que mata direta e indiretamente a população. Os fatos não permitem arrumar meias palavras. Temos que ser nítidos e assertivos sobre o que está acontecendo. Ou seja, precisamos pensar e agir nas causas diretas que destroem a natureza e ameaçam a sobrevivência humana.
Nessa semana, o MST da Paraíba segue com uma formação de agentes ambientais para enfrentar a crise climática. Olha só que bacana, gente. As atividades estão sendo realizadas na cidade de Lagoa Seca, no Agreste Paraibano. Cerca de 50 pessoas participam do curso que começou na segunda passada e vai até amanhã, dia 8. O público é trabalhadores e trabalhadoras de assentamentos e acampamentos do estado. E o evento aborda temas essenciais como mudanças climáticas, práticas agroecológicas e reforma agrária popular. Também avança em práticas de viveiros, produção e cuidado de mudas, além de coleta de sementes. A formação faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis, o MST, super conhecido pela nossa audiência do Brasil de Fato, né, gente? É também uma parceria com a organização ambiental dinamarquesa NOA, Amigos da Terra. Confira mais detalhes no site do Brasil de Fato Paraíba. O endereço é brasildefatopb.com.br. E o papo agora é sobre educação no campo. Essa é uma área importante para se estruturar práticas e saberes mais sustentáveis na relação com a natureza. Mas a educação do campo não pode ser feita de qualquer jeito e exige um caminho metodológico específico. Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, vamos destacar o curso que é oferecido pela UNB em Planaltina. É que a Universidade de Brasília conquistou nota máxima do MEC em seu curso de educação do campo. A forma de ensino que combina a praticidade do meio rural com o tempo livre. Essa é a chave para a qualificação. Vamos saber mais na reportagem. O curso de LEDOC, Licenciatura em Educação do Campo da Faculdade de Planaltina, da UNB, a Universidade de Brasília, alcançou nota 5 na avaliação do MEC, o Ministério da Educação. Esse é o maior grau de qualidade do órgão. A marca é considerada um reconhecimento significativo que destaca a qualidade do ensino e da metodologia aplicada. O programa é oferecido na FUP, a Faculdade de Planaltina, conta atualmente com 311 estudantes matriculados e tem duração de 4 anos. O curso forma professores para atuar nas escolas do campo e nas escolas quilombolas, atendendo principalmente alunos do Distrito Federal, também de Unai, em Minas Gerais, e do entorno de Goiás, como Cavalcante, Teresina, Monte Alegre, Formosa e Flores de Goiás. Segundo a professora e coordenadora do curso, Sinara Barreto, a LEDOC não apenas cumpre os requisitos do MEC, mas também se destaca pela proposta pedagógica inclusiva e inovadora. A gente discute no curso as questões centrais da vida, né? A disputa pelo território, né? A questão, as injustiças do sistema fundiário brasileiro que nega aos camponeses o direito à terra, a luta pelos quilombolas pelo reconhecimento do seu território como território quilombola, né? A luta dos camponeses pela reforma agrária. Então, essas questões todas, elas são fundamentais que passam pelo curso. E o curso tem essa estrutura de pensar essa relação com os grandes temas do momento atual, né? Quais são as questões que o campo ou que as comunidades estão trazendo sobre a questão da produção, né? Da produção orgânica, da produção agroecológica, da produção que se contrapõe à monocultura do agronegócio. Como esse campo está discutindo uma outra estratégia de organização do espaço ambiental, né? De não destruir a natureza, de manter uma relação harmônica homem e natureza como parte do mesmo processo. Ainda segundo a coordenadora, o objetivo é muito maior do que apenas fornecer um curso protocolar aos professores. Além de formar professores, que é a centralidade do curso, né? O curso é o espaço de formação de professores, porque nós entendemos que a formação escolar, que é o papel de um curso de licenciatura em educação do campo, formar professores para atuar nas escolas do campo, ela passa por tratar na escola todas as questões que permeiam o debate do campo. Na mesma linha, a professora Eliane Novaes, especialista em educação rural, explica que os resultados positivos conquistados até agora refletem um trabalho coletivo que se destaca por escolher um lado na disputa de hegemonias que existem em torno do conhecimento difundido entre a população rural ou aqueles diretamente afetados pelas questões fundiárias.
Ela reitera que o curso tem uma forte presença de estudantes quilombolas e camponeses, refletindo a inclusão e a diversidade que caracterizam a educação do campo. E por isso é baseado numa prática de educação vinculada a um projeto de desenvolvimento campestre, em que os estudantes ganham autonomia e protagonismo. O que está por trás do debate da licenciatura em educação do campo é a disputa de um projeto de campo para a agricultura familiar, da agroecologia, um projeto de campo que tem os sujeitos do campo como centralidade do projeto educativo. E nesse sentido, a gente tem que trazer os estudantes que são quilombolas, indígenas, camponeses, ribeirinhos, caiçaras, com as suas tradições e os seus costumes. Então, vem com as práticas pedagógicas nas escolas em que eles atuam, em que eles estudaram. Esse é um dos princípios, é um dos nossos princípios que nós defendemos na educação do campo. Além de formar professores para atuarem nas escolas do campo e em comunidades quilombolas, a LEDOC aborda questões centrais, como a luta pelo direito à terra, reforma agrária e produção agroecológica. A professora Eliane Novaes destaca a ideia de que o campo é um lugar de vida, desenvolvimento e produção cultural, e que isso deve ser discutido na formação dos educadores. Ela explica ainda que um dos princípios mais fortes para manter a qualidade do programa é a chamada pedagogia da alternância. Os estudantes, eles ficam parte do tempo do semestre letivo da universidade na universidade e parte desse tempo na comunidade. Na universidade, esse tempo são equivalente a 2 meses, 60 dias. Então, eles ficam lá no alojamento, eles têm acesso ao RU, eles acessam a assistência estudantil e eles precisam dessa assistência para continuar estudando durante esse período, né? Assistência do alojamento, assistência do RU e também assistência com bolsas de assistência estudantil. E eles têm o tempo comunidade. Nesse tempo comunidade, que é a outra parte do semestre letivo da universidade, eles não estão de férias, eles estão num tempo de estudo. Então, a alternância, ela é uma alternância de tempos educativos. Um é o tempo comunidade e o outro é o tempo universidade. A docente detalha o sistema de alternância e acrescenta que essa prática é importante para estabelecer uma nova relação com o tempo social, tipicamente trabalhado no campo. Então, no tempo comunidade, eles vão estar desenvolvendo pesquisa, se aproximando da comunidade, se aproximando da escola, levantando dados, organizando as suas próprias lutas na própria comunidade. Então, é um tempo que eles vão continuar fazendo seus estudos. E esse material colhido no tempo comunidade volta para o tempo universidade. São esses 2 meses que eles ficam na escola e na comunidade que eles trazem as informações para refletir à luz da ciência, dos conhecimentos acadêmicos. O processo de reflexão sempre é feito no tempo comunidade e no tempo universidade. Então, a alternância, ela tem esses 2 sentidos. A alternância de tempo, mas também uma relação simbólica entre aquilo que é vivenciado na comunidade e aquilo que a universidade estuda. A coordenadora do curso, Sinara Barreto, complementa, enfatizando que a alta qualificação do MEC é baseada em 3 fatores que avaliam o curso, segundo uma variedade de critérios. A nota 5 é resultado do processo pedagógico, mas é também de um acerto político da UNB em fazer desse curso, das condições para que esse curso seja de fato um curso nota 5 do MEC, que é a nota máxima de avaliação do curso do MEC. Então, para nós, é uma grande alegria a gente poder ter o reconhecimento do MEC, porque isso é dizer que o curso, todo o esforço coletivo, do trabalho coletivo dos professores, do trabalho coletivo dos alunos, da organização dos alunos. Então, a gente tem dentro do curso a organicidade dos alunos. Eles se juntam, eles dialogam sobre as questões, eles propõem alternativas, eles fazem um movimento de auto-organização e a gente percebe que isso tem dado resultado à luz daquilo que o MEC entende, né, como princípios fundamentais de um curso que nasce com essa intencionalidade. Sinara Barreto acrescenta que, com uma visão voltada ao futuro, o curso de licenciatura em Educação do Campo busca continuamente expandir as suas práticas e fortalecer a conexão com as comunidades. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Camargo em Brasília. Locução, Douglas Matos. Vale lembrar que a educação do campo no Brasil é um movimento e uma política educacional.
por ela temos uma escola mais contextualizada, com territórios, as culturas locais e as identidades coletivas. Ela é um caminho importante para a valorização das diversidades dos povos e também para a preservação dos biomas. Nesse sentido, é óbvio, o acesso à terra e a reforma agrária são temas diretamente relacionados com a educação do campo. Diante desse cenário, fica fácil entender que outros setores se voltam contra esse movimento e política, né? Mas a educação do campo resiste e luta contra as monoculturas, sejam elas naturais ou culturais. E agora a gente compartilha um recado, um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece, tá? É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver no seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa, gente? O link é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato, e o link também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. E agora no Bem Viver, a gente está muito feliz de falar de um dos nossos assuntos preferidos, que tem muito a ver, inclusive, com o nome do nosso programa, né? A gente vai falar de alimentação e com aquela perspectiva de ir um pouco além do tempero em si da comida, talvez os temperos políticos que envolvem todo o caminho para ela chegar até o nosso prato, da onde vem, como ela vem e como que a gente faz para ela chegar amplamente para todo mundo com a qualidade que a gente merece, que a gente precisa para, de fato, se nutrir em relação à nossa saúde do corpo, à nossa saúde da mente e toda a nossa necessidade de construir uma sociedade mais justa que possa alimentar todo mundo. Para isso, a gente tem uma alegria imensa de receber uma especialista de mão cheia, de muitos temperos para falar sobre isso, que é a nutricionista e escritora Neide Rigo, ela que é uma pensadora da comida, como ela própria se define, e está com um livro novo na praça circulando, se chama Comida Comum, é um lançamento da editora Ubu, que sempre chega com publicações surpreendentes e importantes para a gente pensar sobre a sociedade. Esse livro conta sobre a relação que a Neide tem com o alimento, com a comida e também com os encontros com as pessoas que também trabalham, que pensam, que se dedicam a falar de comida com uma maneira um pouco mais delicada, mais temperada do que a gente costuma conviver no nosso dia a dia. Bom, Neide, antes de tudo, que alegria tê-la conosco, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito feliz de poder prosear um pouco contigo, viu? Obrigada, Lucas, é um prazer enorme estar falando com vocês do Brasil de Fato, Espero que as pessoas gostem do livro e espero que essa nossa conversa estimule as pessoas a ler. Temos certeza que tudo isso vai acontecer. O livro tá maravilhoso, tá lindo também. Não é só que ele tem um conteúdo valioso, mas ele também esteticamente dá vontade de pegar, abrir e ficar ali passando uma tarde lendo ele com calma. Eu ia até dizer devorando, né, para fazer uma brincadeira com a comida, mas às vezes eu fico com a sensação que é legal também comer, mastigar ele devagarinho. Neide, vamos começar então um pouco apresentando, mas eu acho que esse nome já fala bastante coisa, né? Comida comum. Explica um pouquinho da onde ele vem, que eu acho que só esse nome já vai dar muito tempero para a gente falar nesse papo. Bom, o nome Comida Comum, ele surgiu depois do livro pronto, né? Porque quando a gente reuniu todos esses textos, né, sobre comida, sobre essa minha relação com o mundo da comida, a editora e a organizadora Bianca, a editora Florência, e a editora Bianca Barbosa, né, da editora Ubu, pensaram em nomes junto comigo e, no fim, a gente falou, poxa, esse livro é um livro de uma comida comum, né, que foi a Bianca e a Florência que pensaram nesse nome, e eu achei perfeito, assim, né, porque quando as pessoas me perguntam com o que você trabalha, o que você pensa. E é isso, assim, né? Com os livros todos reunidos, a gente pensa, é sobre uma comida comum. Comum no sentido de ser comum mesmo, comum, simples, comum, uma comida que seja simples e acessível, e também comum como um assunto, né? Coletivo, que é a comida, queira ou não, ela está presente na vida de todas as pessoas,
desde a hora do nascimento até o último suspiro, né? Então, é um assunto comum, é um assunto que permeia, que determina o mundo cultural, político, social, econômico, enfim, a comida molda o mundo, né? Então, a forma como nós comemos. Então, é nesse sentido de comida comum. E também, né, o livro traz algumas reflexões, alguns textos, em que eu compartilho um pouco da minha experiência mesmo, muito pessoal, de comida que pode ser compartilhada, né, de comida cultivada em espaços públicos, de uma comida que poderia ser mais acessível a todos. Então, acabou que esse nome, acho que engloba um pouco tudo, essa reunião de textos que, que não foram produzidos num tempo só, né? É uma reunião de fatos que eu vivi e que, de alguma forma, já havia algum registro, ou no blog, ou no Instagram, ou nas minhas colunas no Caderno Paladar do Estadão, e que, no fim, a gente juntou e deu uma união para esses textos. E, nesse sentido, a Bianca fez um trabalho primoroso, assim, de conseguir agrupar algumas coisas, e, e a gente foi amarrando tudo isso de uma forma que mostrasse um pouco como é a minha relação com a comida. Então, Que é isso. Eu quero falar um pouco mais justamente dessas experiências suas que você já comentou um pouquinho. Você teve ali no linguajar popular, né, um case de sucesso aqui na região da Lapa, né, região oeste de São Paulo, justamente fomentando, gerando uma horta comunitária. Eu quero falar um pouco sobre isso para a gente entender melhor como isso acontece, se a gente pode reaplicar dentro das nossas realidades. Mas antes de falar um Uhum, pouquinho sobre isso, né, eu queria falar mais desse conceito comida comum, principalmente a partir dessas palavras tão bonitas e importantes que tu trouxe sobre ser algo comum, de fato, sobre algo normal, sobre algo que está no nosso convívio desde o início até o fim, porque eu tenho a impressão que a gente é muito educado ou deseducado a entender que a comida boa é aquela comida diferente, né? É aquela mais uhum, elaborada, que ela normalmente vem pouco até, né? Nunca é fartura, sempre é um prato grande com pouca coisa e ali, né, todos uns recheios bonitos que a gente nem consegue identificar exatamente o que que é, e obviamente um preço inacessível para a maioria das pessoas, né? Enquanto que uhum. no final das contas, se a gente for realmente olhar no fundo, o que as pessoas realmente querem, às vezes é esse prato mesmo que a gente está acostumado a comer com feijão, arroz, esses legumes muito bem preparados, pode ser a carne, não, enfim. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre esse debate da gente conseguir acreditar e entender que a comida é boa, pode ser sim, a comida é comum, inclusive, principalmente, né? Claro que a comida elaborada existe, aí não quero diminuir de nenhuma maneira a gastronomia e toda essa pesquisa importantíssima que tem essas pessoas que conseguem desenvolver diferentes técnicas, diferentes sabores, isso é algo super importante, mas não tá certo, né? A gente colocar em pés de igualdade diferente uma comida pelo fato de devidamente ser mais elaborada e essa outra comida que vem de uma cultura popular, que vem da nossa história, que vem da nossa construção como sociedade. É isso mesmo, Lucas. Eu acho que assim, já falando um pouquinho da gastronomia, para não precisar já falar mais dela, eu acho que, né, a gastronomia ela está num lugar de experiência, né, e que pode inclusive ser a gastronomia pode ser funcionar como uma ferramenta didática até quando ela coloca e ressalta alguns ingredientes, né, da cultura local. Eu acho que pode ser importante, mas não é o que a maioria das pessoas come ou deveria comer, né? Então, eu acho que essa comida comum é uma comida que pode ser simples, que desde que esteja ali em quantidade e qualidade na mesa de todos, né? Isso que não é uma coisa fácil, a gente depende de políticas públicas, né, para que as pessoas tenham realmente acesso à comida, mas acho que a gente pode, no livro eu coloco isso, assim, a relação que a gente pode começar a ter com as pessoas, né, porque a comida depende das pessoas, depende das plantas, e a gente não consegue nada sozinho. Então, a gente pode ter grandes planos, né, para sanar a fome, grandes planos
para que a comida esteja acessível para todos. Mas se a gente não começar também com a nossa vizinhança, começar a se articular, conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, eu acho que essa política, né, de quintal que tem que crescer, porque não adianta a gente ter grandes planos para acabar com a fome e não conhecer o vizinho que poderia ajudar ali a fazer uma horta, né? Então, acho que essas pequenas iniciativas, com o local onde você está, com a sua comunidade, ela é muito importante, porque a partir daí é que cresce, né? As demandas, as solicitações, né, por políticas públicas mais efetivas, porque às vezes você fala, uma ação individual não reflete muito. Você fala, é só uma aventura, fazer uma horta comunitária, né? Ou divulgar um pouquinho o uso das punk, que são plantas alimentícias não convencionais, acho que a gente pode falar disso depois. Mas acho que tudo parte daí, de como você encara a comida, mas a partir das pessoas, o que as pessoas têm para contar sobre a comida, sobre determinada cultura, sobre os gestos, sobre os hábitos, e sem desprezar os novos conhecimentos, né? Tanta coisa a gente vai aprendendo e pode incorporar a tudo isso. A gente não precisa estar preso numa fórmula de comida. Essa comida pode ser comum e pode ser muito diversa, pode ser um prato super colorido e ainda assim você está dentro dos seus valores, da sua cultura, acessibilidade. Então, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que comer, mas também se relacionar com a sua comunidade. Acho que é isso, com a sua comunidade. Acho que é mais ou menos isso. A comida pode ser simples, mas, né, que satisfaz. E acho que esse é o grande lance, assim, de você poder ter várias hortas comunitárias, onde a comida seja comum, né, as pessoas possam ir e colher, onde a comida pode ser compartilhada. Então, a criação de cozinhas comunitárias é muito importante num mundo contemporâneo em que muita gente vive só, né? Então, mais iniciativas como restaurantes, o Bom Prato, por exemplo, que eu acho que é uma ótima iniciativa, mas não atende, né, as pessoas de um modo geral. Muita gente come mal porque come sozinha, outras comem mal porque tem muita boca para alimentar, né? Então, eu acho que essas iniciativas têm que estar mais acessível assim, para todos. Acho que não é tão difícil de resolver, né? Não, com certeza, existem muitos caminhos e que bom que tua resposta foi para esse caminho, Neide, de falar dessa importância do compartilhar, que a gente, quando fala de comida, a gente fala de se alimentar, mas também de se relacionar, de conversar, de conhecer o próximo, porque a gente está, nessa conversa que a gente está fazendo agora, a gente está recém saindo do período eleitoral e durante esse período de campanha aqui no Brasil, de fato, a gente conversou muito sobre iniciativas dentro das cidades para combate à fome e quando a gente ouvia especialistas, principalmente para sacar ideias inovadoras, a gente tinha muita expectativa de, por exemplo, hortas comunitárias, né? Imaginando que era uma boa maneira de garantir alimento dentro dos bairros, imaginando que esse seria uma alternativa importante para o combate à fome, que de fato é, mas na verdade o que os especialistas traziam para a gente, que as hortas comunitárias têm um valor muito maior social, de convívio, de conhecimento da própria comunidade em si, do que de fato gerar alimentos para as pessoas. No final das contas, os alimentos acabam sendo uma consequência desse convívio harmonioso que as pessoas acabam gerando, se conhecendo mesmo. Às vezes é isso que você estava falando, a gente não conhece o nosso vizinho, isso pode não parecer um problema em si, mas quando a gente pensa numa dimensão maior de sociedade, é claro que a gente vai começar a ver limitações a partir dessas questões. Então eu queria aproveitar esse teu ensejo para falar um pouco mais dessa sua experiência, daí a gente já pode falar um pouquinho das punks, né, das plantas alimentícias não Uhum, convencionais, que é o nosso xodó, mas uhum. um pouquinho dessa experiência que você desenvolveu na Lapa, que é esse bairro aqui na região oeste de São Paulo, justamente desenvolvendo uma horta comunitária. Enfim, será que a gente consegue fazer um passo a passo aqui para cada um reaplicar dentro da sua realidade? É fácil e não é tanto, né, Neide? Explica um pouquinho pra Uhum. gente. Então, você falou uma coisa importante, que muitas hortas, ela tem um valor social para a comunidade, né? E é o caso de várias hortas, que funcionam mais como um showroom de plantas não convencionais, plantas alimentícias, do que propriamente uma horta para abastecer o quarteirão, né? Então, uma horta inserida aqui no meu bairro,
ela não vai servir para alimentar as pessoas, mas ela serve para estimular as pessoas a estarem presentes num local onde se fala de comida, onde se fala de alimentação, de plantas alimentícias não convencionais, as pessoas trocam muda, trocam sementes, elas realmente se implicam com a comida. Então, acho que isso é muito importante, né? Não é só assim uma horta que te dá volume de comida, e eu acho que pode dar também, porque a gente está falando de exemplo aqui na Horta City Lapa, que é um bairro onde as pessoas não precisam realmente, né, de nenhum alimento cultivado ali naquela horta. Mas tem vários bairros onde as hortas alimentam sim, né? Tem na Zona Leste, Zona Sul, tem hortas comunitárias grandes em que as pessoas plantam comida de verdade e que pode distribuir, as pessoas que trabalham têm comida. Que agora em alguns locais que não são exatamente propícios para a horta, como no meu bairro, a Horta City Lapa é um espaço muito pequeno, deve ter uns 120 metros quadrados, então é muito pequeno, mas é um espaço onde antes era um local de descarte de lixo. Então as pessoas evitavam passar pelo local porque era perigoso, porque só tinha mato, e resto de sofá, resto de poda. E quando começou a virar horta, esse espaço passou a ser usado. As pessoas começaram a sair de casa, ir para esses lugares, tirar foto das flores comestíveis, pegar uma folha de louro, pegar uma erva. E a gente não planta exatamente ervas rasteiras, né? Porque acho que existe uma preocupação muito grande das pessoas, né, com essa comida comum, de que ela é comum, está na rua e as pessoas morrem de medo de xixi de cachorro, xixi de gato, né, numa horta em que os animais possam passar por ali, as pessoas podem não ter muito cuidado, mas o que a gente pode ter na horta, e eu acho que aí vai esse passo a passo que você, né, pediu, que é você estudar um pouquinho a vocação da horta. Você pode ter dependendo do espaço, ter uma horta que seja cercada e que tenha produção grande de vegetais, como você pode ter uma horta com plantas perenes, plantas grandes e que sejam plantas medicinais, plantas de tempero, que é o caso da Horta City Lapa. São plantas que não estão no chão, mas elas são, né, plantas mais suspensas, o manjericão, e várias outras plantas que estão no alto, né? Não estão rasteiras como o hortelã, por exemplo, né, que a gente não tem. Então, aí você já elimina esse argumento de que a horta urbana pode ser perigoso, as pessoas têm medo, né? Mas então é isso, eu acho que, em primeiro lugar, é encontrar pessoas que pensam como você e que estão preocupadas com o bem comum, com a comunidade. Mesmo morando numa cidade como São Paulo, a gente vive melhor se vive em comunidade, né? E então reunir essas pessoas e encontrar um lugar que tenha terra e que esteja subaproveitada e começar a plantar plantas que sejam de alguma utilidade para a comunidade. E claro que tem caminhos legais também, né, de adoção, de espaço, mas tem que ver, vai ter água, não vai ter água, em que lugar ela está localizada. A nossa horta, por exemplo, é uma horta que não tem água, então no começo a gente errou muito, achando que as plantas iriam sobreviver ao inverno seco. E na estiagem as plantas, muitas perdem as folhas, morrem, mas com a seleção natural a gente foi conseguindo plantas na nossa horta aqui que sobrevivem à estiagem, mesmo longas, né, como 2014, que teve uma estiagem longa, então ela não tem água, é uma horta, é um espaço com plantas de chuva apenas, e as plantas foram
sobrevivendo. Então, a gente tem várias plantas que são plantas perenes, não depende de rega, por exemplo. Então, tem que ver isso, assim, onde vai ser instalada, se tem água, se tem vizinhança que possa ceder água. Pode também buscar os caminhos legais de adoção de praças, e aí buscar alguns recursos. Enfim, eu acho que pode não ser o caminho para acabar com a fome, mas é um caminho para se discutir a fome. Então, eu acho que é isso, daí a grande importância. Maravilha. Essa é a Neide Rigo, nutricionista, pensadora da comida, cronista e também escritora. Ela está com um novo livro na praça, Comida Comum, lançamento da UBU, onde ela discute sobre comida e com pessoas que discutem sobre comida, né? Falando todo desse caminho, da importância de se alimentar, mas principalmente de fazer com que essa alimentação tenha um significado, não seja apenas uma tarefa do dia, mas algo que a gente precisa entender como acontece, por que acontece e que maneiras a gente pode fazer com que isso aconteça. Neide, nossa conversa está chegando ao fim, mas eu acho que a gente podia falar só um pouquinho mais de punk, porque, enfim, é um assunto que as pessoas sabem, essa sigla está felizmente cada vez mais na língua do povo, as pessoas estão entendendo, né? Bom, certo, são aqueles alimentos que não estão no supermercado, mas são alimentos, que as pessoas querem nos dizer que não é alimento, mas de fato a gente pode usar. Mas eu queria só te ouvir um pouquinho mais se, digamos, existe a Sociedade Anônima dos Punks, que estudam elas e vão catalogando cada vez mais, ou se é algo que, na verdade, já é um conhecimento que está aí, que a gente vai cada vez mais desbravando ele. Enfim, queria te ouvir um pouquinho mais de como que a gente precisa olhar para as punks, para além de entender que elas existem, mas se existe um grupo de pesquisa que vai cada vez mais catalogando elas e descobrindo potenciais plantas para estarem disponíveis, ou na verdade é algo muito mutável, que aqui em São Paulo existe um grupo, lá no Recife é outro, em Belém é outro, porque justamente elas são as que estão aí, as disponíveis de acordo com as condições do clima, as condições geográficas de cada região. Então, o termo PANC é um acrônimo, né, uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. Ela foi criada em 2008, se eu não me engano, durante a tese de doutorado do Valdeli Knupp, que é um botânico, pesquisador, biólogo, e da Irani Artesh, que é uma nutricionista, e eles criaram esse termo durante essa pesquisa, que era a pesquisa era para um levantamento de plantas alimentícias no espaço urbano de Porto Alegre, e ele fez um levantamento muito grande dessas plantas alimentícias e de identificação, né, localização. E em 2014 ele lançou um livro, Valdeli Knupp, junto com Harry Lorenzi, pela editora Plantarum. Eles lançaram um livro chamado Punk no Brasil, e onde ele agrupou várias dessas plantas. Então, não é uma classificação botânica, é uma classificação extrabotânica, e que não cabe também julgar, é certo, é errado, isso é punk, isso não é punk. Na verdade, ele chamou de punk várias plantas alimentícias que não estão nos locais convencionais de venda, né? Você não vai encontrar no pão de açúcar, mas de repente lá em Sabará você encontra Ora Pronobis mais fácil, seja nos quintais, seja nas feiras. Mesma coisa taioba, muita gente vai brigar, mas isso não é punk. Na verdade, não importa muito, porque o autor não ganha royalties por planta que ele inclui como punk, né? O que a gente quer, acho que tem várias pessoas hoje estudando punk e tal, a intenção é que as pessoas conheçam essas plantas, é isso só, que elas conheçam e que incluam no prato. Se vai chamar de punk, se não vai, tudo bem. Se a pessoa se ofende com o nome punk também, poxa, o que eu como não pode ser chamado de punk. Tudo bem também. O importante é que essas plantas estejam presentes nos pratos, e são muitas espécies, né, comestíveis. Alguns estudiosos estimam que tenha 30 mil espécies comestíveis no mundo, e sendo que 10% do que se come no mundo vem de 20 espécies, né? O resto, é, é, não 10%, 80% do que se come no mundo vem de 20 espécies só, e sendo que a gente tem milhares de espécies.
Então, acho que todos os estudiosos de punk, né, das pessoas que estão aí à frente falando de punk, a intenção é essa, que essas plantas estejam nos pratos, só isso, e que diminua a nossa dependência da indústria alimentícia, dos ultraprocessados, que a gente tenha mais autonomia alimentar, que você possa ter no quintal da sua casa, pelo menos se você tiver qualquer quintal, você pode ter umas 10 espécies alimentícias, né? Entre amiláceas, como caramuela, por exemplo, as verduras como ora pronobis, taioba, feijão mangalô, trepadeiras como a bucha, e tantas outras. Então, acho que a intenção desse movimento, e esse movimento, lógico que dependendo do lugar onde que as pessoas estão, vai ter punks diferentes. Mas em comum, essa comida comum, em comum elas têm que não estão presentes no prato das pessoas. Mesmo nas comunidades tradicionais, eu ando muito por comunidades tradicionais, estudando, vendo, e eu conto um pouquinho também no livro, o que as pessoas têm no quintal, se elas estão comendo, e muitas deixaram, as novas gerações estão deixando de comer algumas plantas ancestrais, né, que as famílias consumiam, aquela comunidade consumia, e as pessoas vêm gradativamente substituindo essas comidas por alimentos ultraprocessados. E não é culpa delas, né? Tem todo um sistema sendo trabalhado assim por fora, essa ideologia que vem trabalhada para que essas pessoas acreditem que o que vem do supermercado é melhor, ou que é o que tem de oferta, né? Não tem oferta de outras coisas. Então, esse movimento estimula também os produtores a plantarem essas espécies. E se elas vão sair dessa classificação, ótimo, né? Que a taioba deixe de ser punk, ótimo. Que ela esteja presente nas feiras, nos supermercados, e que não seja sempre, sabe, só alface, só brócolis, tomate, pimentão, que tenha outras opções, né? E que as pessoas saibam que está no mercado, mas que também elas podem ter essas espécies nas hortas comunitárias, que, aliás, são grandes guardiãs, né, dessas espécies, porque tem muitas espécies resilientes, que resistem à seca. São plantas para o futuro. Inclusive, no livro eu coloco um pouquinho algumas dessas plantas que eu considero plantas para o futuro. Acho que é isso. Maravilha. É tudo isso. Essa é a Neide Rigo, nutricionista, pensadora da comida, cronista, que está chegando na praça com o livro novo, Comida Comum, da editora Ubu. A gente estava celebrando, divulgando essa nova publicação que nos ajuda a entender, a ter uma relação mais afetiva, não só com o alimento em si, mas com as pessoas também, porque a gente precisa delas também para produzir o nosso alimento de cada dia. Isso talvez seja um dos principais ensinamentos que essa grande obra que está chegando por aí nas livrarias nos ajuda a pensar e refletir. Neide, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Uma alegria imensa falar contigo, e viva as punks, viva os alimentos não convencionais, viva o nosso prato cheio de opções que não são só necessariamente isso que nos oferecem. Obrigada, Lucas. Foi um grande prazer conversar com você e com seus ouvintes. Espero que as pessoas leiam o livro e gostem do livro, se inspirem, e que vamos falar com comidas com as pessoas e olhar para as plantas que nos dão o que comer. Obrigada, Lucas. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Cinco coisas que você pode estar fazendo e prejudicando a sua saúde bucal. Eu sou a doutora Joyce Santana, implantodontista, e vem comigo nessa dica que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina. Claro que fumar, seja ele cigarro eletrônico, ou beber, seja as bebidas com maior teor de álcool ou menor teor de álcool, todos eles são um grande problema para a saúde bucal. A mucosa da nossa boca e esse tipo de droga não se misturam. Então evite o consumo desse tipo de produto. Fora isso, vamos falar da nossa correria? A nossa rotina, ela tende a ser muito acelerada e às vezes nós não mastigamos corretamente. Evite mastigar correndo, porque você pode adquirir um problema no esôfago, que é justamente a passagem do alimento entre a boca e o seu estômago. Agora, vamos falar daquela mordida, que toda hora você está mordendo a boca. Isso é péssimo, porque essa mordida constante se torna uma lesão crônica. E isso, a longo prazo, pode se tornar um problema também. Por último, fica a bebida quente.
Todo mundo sabe que aquele cafezinho quente é gostoso, mas se toda hora você tá queimando a boca quando você toma um chá ou um café, é um problema, porque se torna também uma lesão crônica. Evite o consumo de bebidas muito quentes. A vida é maravilhosa, você precisa desse sorriso por muito tempo. Aproveite ela. Um forte abraço. E nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump venceu as eleições e vai assumir o país nos próximos anos. Entre as expectativas está o retorno à Casa Branca, acendeu um alerta também nas questões ambientais. Para especialistas, o debate no setor, no G20, tende a retroceder. A reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional. A vitória de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos pode gerar impactos no G20, especialmente em questões como o combate à pobreza e ao aquecimento global, temas em que o novo governo norte-americano tem posição divergente. Sob o ponto de vista multilateral, existe o temor de retrocesso nas agendas, especialmente as defendidas pelo Brasil, que ocupa pela primeira vez a presidência do grupo das maiores economias do mundo. Para o pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas e professor de Relações Internacionais do IBMEC, Leonardo Neves, não é possível avaliar os compromissos que os Estados Unidos assumirão no G20 diante do novo contexto político. Não é claro se o governo Biden vai assumir compromissos ou enfim, tentar avançar em um debate onde ele sabe que muito possivelmente, ou melhor, quase que certeiramente, daqui a 2 meses, o governo vai ser do presidente eleito Donald Trump. Então, por consequência, ele iria desfazer tudo. Também o pesquisador da Universidade de Harvard, Vitélio Brustolin, destaca o reflexo da eleição de Trump em debates multilaterais sobre a questão climática. No ano que vem, o Brasil é sede da COP30, em Belém do Pará. O Trump anunciou a saída do Acordo de Paris, do Acordo Climático, em 2017 e saiu de fato em 2019. A gente não tem certeza se os Estados Unidos sairão novamente do Acordo de Paris, porque no governo Biden os Estados Unidos voltaram para esse acordo. Para Márcio José Melo Malta, professor associado de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a atmosfera durante a cúpula do G20 vai ser outra. Mesmo que o G20 aconteça antes da posse de Trump, afinal de contas ele foi recém-eleito, claro que o clima vai mudar. Afinal de contas vai ficar aquela sensação que talvez um novo ciclo político tenha se iniciado e a dificuldade de conciliação, como já havia sinalizado, esse tipo de campo político não valoriza o multilateralismo, costuma esvaziar esses espaços. O especialista também reforça que esse seria um bom momento para Joe Biden, que está se despedindo da Casa Branca, encerrar o mandato, enaltecendo o papel do G20 perante o cenário político internacional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Se já existem críticas à postura atual do G20 diante das questões ambientais, imagina essa expectativa de retrocessos. Vale lembrar o histórico de Trump sobre o seu ceticismo em relação às mudanças climáticas. Em seu mandato anterior, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e favoreceu a indústria de combustíveis fósseis. Com certeza, essas tendências precisam de uma pressão social contrária para favorecer a nossa agenda ambiental. Gente, bora compartilhar aquela notícia que nos enche de orgulho? O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parceiros e parceiras que retransmitem nosso programa por todo o Brasil. A gente aproveita para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Tamo junto demais! Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. Se você, por acaso, faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Chegando lá, clique em como ser uma rádio parceira e não se esquece que além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Acompanhe no seu ritmo a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, por aí vai.
E aqui no Bem Viver a gente volta a destacar a edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. Que maravilha, gente, que aniversário importante. O tradicional encontro está movimentando o cenário cultural na cidade e segue até o próximo dia 20, ou seja, até o Dia da Consciência Negra. A feira é uma oportunidade para pessoas do setor e de todo o país que se encontram na capital gaúcha. Para o público, há livros mais baratos e milhares de atividades culturais gratuitas. A gente vai saber mais detalhes com a nossa reportagem diretamente de Porto Alegre, Marcelo Ferreira. O centro de Porto Alegre está respirando literatura. É a Feira do Livro que completa 7 décadas reunindo livreiros, leitores e escritores na Praça da Alfândega. Um evento que, além de oferecer livros com desconto, traz uma intensa programação cultural. São 72 bancas, mais de 1.000 atividades para todos os gostos e idades e presença de mais de 2.000 autores. Aposentada, Nilza frequenta a feira há anos. Para mim ela é muito importante, que aqui os livros são lançados, tudo que a gente vê, que lê, para ler, né, tudo. Então, eu venho sempre aqui na feira. Para Arilson, influenciador digital de livros, o evento incentiva a cultura. Aproveito a feira também para comprar uns livros. Eu já vi vários com umas ótimas promoções e é bem legal porque a gente vê vários livros que a gente só vê nas redes sociais em mãos. A gente tem toda essa questão de ler muito digital. Então quando a gente vê o livro que a gente quer tanto em mãos, já é uma felicidade enorme. Além do público, os livreiros também aguardam a feira com expectativa, como conta o proprietário da livraria Calle Corrientes, Miguel Gomes. A feira, os livreiros aguardamos por ela porque realmente faz uma boa diferença, né? No faturamento anual, especialmente dos livreiros, como é meu caso, livreiros pequenos, né? Considerada a maior feira a céu aberto da América Latina, neste ano a feira encerra em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e traz uma novidade. Pela primeira vez, conta com uma curadoria de literatura e cultura negra, sob responsabilidade da escritora Lilian Rocha. Ela fala da relevância da iniciativa. Poder trazer uma curadoria de literatura e cultura negra, nós sempre estivemos presentes na história, na literatura, na cultura, mas em muitos momentos nós fomos invisibilizados. Então, poder trazer escritores e escritoras que têm um trabalho de alta qualidade, mas que, no entanto, em alguns momentos não estiveram presentes numa feira desse porte, é fundamental. Assim como trazer alguns que já têm uma trajetória, que já têm uma história para contar, e também, em alguns momentos, não estiveram presentes. Lilian lembra que há cerca de 5 anos, o mercado começou a olhar mais para autoras e autores negros. Mas a gente não quer só um holofote, a gente quer permanecer, né? E nessa permanência existem escritores que já estão bem conceituados, como tu falou, o Jefferson Tenório, Itamar Vieira Júnior, a Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, Djamila Ribeiro, e tantos outros, mas a gente não pode esquecer que teve um passado com um Machado de Assis que a gente nunca ficou sabendo antes, que era negro, né? E teve uma Carolina Maria de Jesus, que foi traduzida para 14 línguas, que na época vendeu mais que Clarice Lispector e Jorge Amado. Não esquecer também Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira romancista brasileira com o livro Úrsula, em 1859, então tem uma história. A Feira do Livro deste ano tem também um sabor de superação. Meses atrás, em meio à enchente, as incertezas eram muitas. É o que afirma o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur. Agora eu posso dizer assim, ó, que alívio que a feira está acontecendo, porque realmente é um período de muita angústia, né? Toda essa tragédia que assolou todo mundo, o mercado livreiro de novo bem atingido. Foram 12 expositores que estão hoje na Feira do Livro. 30% foi atingido diretamente. Perderam 50% do estoque, 30% do estoque, 80% do estoque, fora maquinário, móveis. Então realmente é um período que foi de incertezas até 2, 3 meses atrás, porque não tinha aeroporto, não tinha praça ainda liberada para a gente poder usar. Então foi uma união de forças aí para que a feira acontecesse. Pela primeira vez, o Brasil de Fato está com um estúdio na Feira do Livro de Porto Alegre, numa parceria de veículos de comunicação com a Associação Rio-Grandense de Imprensa. Acompanhe entrevistas com autores nas redes sociais do BDF Rio Grande do Sul e na Rádio Brasil de Fato. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
E por aqui levantamos a bola para defender a democratização e o acesso ao livro e à leitura para toda a sociedade. Isso vale sempre para o nosso dia a dia. Por exemplo, o livro não tem que ficar apenas nas bibliotecas. As publicações precisam circular de mão em mão para fazer girar bons conhecimentos. A dica vale também para as nossas casas. Será que tem publicação encostada por aí muito tempo em alguma prateleira? Enfim, será que não é hora de fazer chegar a outras mentes e corações aquele livro que você já leu e agora está acumulando poeira? Enfim, vale doar essa publicação que já te serviu em algum momento. Você gostou? Talvez não tenha gostado tanto, mas quem sabe não pode abrir espaço para outras prateleiras por aí. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E o assunto agora é o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. A iniciativa é conhecida pela sigla PPDDH e está vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela é responsável por manter ativistas protegidos no local de atuação. A execução do PPDDH é feita por meio de um convênio com 9 estados. São eles Minas, Bahia, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rio, Ceará e Maranhão. E alguns casos recentes evidenciam que, neste momento, a política atravessa uma crise e merece sim ser debatida. No Rio, familiares da vereadora Marielle Franco são algumas das pessoas a serem protegidas pelo programa. Por lá, acordos entre os governos federal e estadual e a entidade que executa o programa foram encerrados. Essa situação deixa indefinida a execução da política desde o início deste ano. E para essas e outras situações do programa de proteção, o Brasil de Fato Entrevista conversou com Jurema Werneck. Ela é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. E na edição conduzida pela nossa repórter Beatriz Drag Ramos, Jurema Werneck comentou a situação do PPDDH. Está em crise no Rio de Janeiro, mas está em crise em todos os estados. As pessoas que estão submetidas ao programa de proteção também já se reuniram, já se organizaram e já apresentaram recomendações ao governo federal. Jurema Werneck destacou que algumas questões não podem ser colocadas publicamente, mas considerou a política ineficiente e destacou que a Anistia Internacional Brasil poderia ajudar nesse sentido. Começar pelo descumprimento por parte das autoridades dos direitos humanos. Esse é um gargalo gigantesco, porque nos torna vulneráveis, que nós que lutamos por direito, que está enfrentando interesses muitas vezes muito poderosos. Então, o fato do governo não afirmar publicamente, não demonstrar publicamente que está agindo em favor dos direitos, isso já vulnerabiliza. Mas também tem as vulnerabilidades da gestão cotidiana, de garantir qual é a situação de risco e quais são os mecanismos mais adequados para a proteção daquela pessoa, né? Preservando as dinâmicas das comunidades, as dinâmicas das famílias. Aqui eu não é o melhor espaço para eu dizer os detalhes, porque os detalhes são detalhes do programa que precisam estar guardados, né? Mas é uma gestão ineficiente, uma gestão que não está à altura do desafio. Então, pode ser melhorado, deve ser melhorado, todos aqueles que todos submetidos ao programa, quanto nós, a gente tem apresentado recomendações que podem colaborar bastante com o governo federal e os governos do estado, que são os gestores, e as organizações que eles contratam para fazer algo melhor, mas não estão fazendo. Além da sociedade civil, outros órgãos do Estado cobram a retomada do serviço de proteção. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União protocolaram uma ação civil pública nesse sentido. O Brasil de Fato questionou o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania sobre a situação atual do programa. Em nota, a pasta informou que reitera seu compromisso com a proteção do público atendido pelo PPDDH e informou que atualmente 1.250 defensores de direitos humanos estão dentro do programa. Além disso, que tem fortalecido a política nacional, incluído
incluindo uma equipe técnica federal. O Ministério também afirma que há uma ampliação orçamentária de política que mostra o comprometimento no serviço. Em 2022, o orçamento era de cerca de 10 milhões de reais, alcançando a marca de quase 19 milhões em 2023. E neste ano, 2024, o orçamento é de aproximadamente 28 milhões de reais. A pasta ainda destacou a atuação do grupo de trabalho técnico instalado ano passado e a proposta da equipe é reduzir a letalidade das ameaças a defensoras e defensores de direitos humanos. A edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois é a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual, transmitir o nosso programa pela 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção dele, Daniel Lamir, Rodrigo Gomes e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.